Fala moçada, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de quadriláteros, tá? Que vem a ser um quadrilátero, né? O próprio nome já induz que é uma figura geométrica plana que contém quatro lados, tá? Além de quatro lados, automaticamente eles têm, os quadriláteros possuem quatro ângulos internos, tá? E a soma desses ângulos internos no quadrilátero será igual a 360 graus. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, um dos quadriláteros mais conhecidos que nós temos, né, é o nosso quadrado, né? Além do quadrado, nós temos também o nosso retângulo, correto? Notem que todos eles possuem o quê? Quatro lados, tá? No caso do quadrado, são quatro lados iguais. Será também internamente quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus, né? Somando os quatro ângulos de 90 vai dar os 360 graus. Nós temos aqui o retângulo também. O retângulo ele possui quatro ângulos internos também de 90 graus, tá? Porém, os lados dele são diferentes, né? Você tem lados paralelos de mesma dimensão, só que no caso do retângulo, ele tem essa forma aí, tá? Nós temos o losango também, que é um quadrilátero, né? Nós temos também o paralelogramo, né? O paralelogramo que são que figuras que possuem lados paralelos, correto? Esse é o paralelogramo. Os lados são paralelos 2 a 2, né? Correto? Nós temos também o nosso chamado trapézio. Tá vendo? Tem dois lados paralelos e os outros dois não. Depois nós vamos classificar o trapézio com algumas características peculiares, tá? A gente vai ter uma classificação diferenciada nesse caso aí. Então, o trapézio. Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer desses aí vai ser igual a 360 graus, tudo bem? Então, a gente vai ver também daqui a pouco os elementos do quadrilátero aí, né? Então nós temos aqui que os quadriláteros são polígonos, figuras planas que possuem quatro lados e consequentemente quatro ângulos internos, que já falamos, né? Nós temos aqui que a soma, né? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. A gente vai utilizar aqui a fórmula da soma dos ângulos internos para a gente poder mostrar que é igual a 360 graus. Então, nós temos, nessa fórmula, nós temos aqui, ó, soma dos ângulos internos, SI, que é igual, abre parênteses, N menos 2, fecha parênteses. Esse N é o número de lados que a figura possui, tá? O resultado aqui multiplica por 180. Como nós estamos falando de quadrilátero, né, o quadrilátero ele vai ter o quê? O N vai ser igual a 4. São quatro lados. Então o N é igual a 4. Então, fazendo o N igual a 4, eu substituo no lugar do N o 4. Então, dentro do parênteses vai ficar 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. 2 vezes 180 eu tenho igual a 360 graus. Tá? Esse é o valor da soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Perfeito? Bom, nós temos aqui também, ó, reforçando, né, que é 360 graus, mas nós temos uma outra forma de mostrar essa soma, né, esse valor de 360 graus, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um quadrilátero qualquer, diferente desses que estão aí, né, para não ficar próximo disso aí, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse quadrilátero e vou traçar uma diagonal para dividir ele em duas partes. Quando eu passo eu tenho aqui ó, o quadrilátero ABCD, quando eu traço uma diagonal que vai de D até B, eu estou dividindo esse quadrilátero em dois triângulos, correto? E lembrem que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? 180, não é isso? Então eu tenho aqui o triângulo ABD, ABD, eu tenho o ângulo A, o ângulo B
e o ângulo F. A soma desses três ângulos é igual a 180 graus. Quando eu passo aqui para o triângulo de baixo, eu vou ter a mesma coisa, ó. A soma, então, agora é o triângulo BCD, tá? Então eu tenho o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Somando esses três ângulos, isso vai me dar 180 graus. Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu somo esses ângulos do triângulo de cima com os ângulos do triângulo de baixo, e aí eu passo a ter que a soma vai me dar 360 graus também. Correto até aqui? Tudo bem até aqui, gente? A gente vai falar agora de outras classificações aí, de outros elementos importantes de um quadrilátero. Continuando aqui então com a classificação, então nós vamos ter, nós já falamos deles, né? Nós vamos falar do quadrado, né? Quais são as características de um quadrado, né? Ele é um quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? Lembrando que os ângulos são ângulos retos, ou seja, ângulo de 90 graus, tá? Então, o quadrado é um quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. O retângulo. Retângulo é um quadrilátero que tem todos os ângulos iguais e, consequentemente, retos. Todos os ângulos iguais e, consequentemente, retos. Tá ok? Notem que nessa classificação aqui ele não está falando dos lados, tá? Ele só está falando do quê? Dos ângulos internos. São ângulos retos, daí o nome retângulo, né? Então a gente conhece o retângulo tradicional, é esse que você tem dois lados paralelos, 2 a 2, de tamanhos diferentes, né? 2 a 2 também, né? Aí nós temos também o nosso losango, que é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais, que é essa figura, né? Certo? Quatro lados iguais. Note que também não falou de ângulo aqui, que só falou dos lados, tá? São quatro lados iguais. E nós temos outro paralelogramo, que é um quadrilátero que tem os quatro lados paralelos 2 a 2, que é essa figura aqui. Depois a gente vai classificar, né? A gente vai classificar as demais figuras, né? A classificação, ela evoluiu no tempo, né? E hoje, né, o que prevalece em termos de classificação é o que nós chamamos aí de quadriláteros notáveis na obra de Hadamard, é de 1898. Isso aí prevalece ainda, tá? Então, o que nós temos, segundo Hadamard? A gente tem o universo onde nós temos os quadriláteros, tá? Então, todos os polígonos que possuem quatro lados são chamados de quadriláteros, tá? Aí a gente tem, dentro desse universo, os paralelogramos, ou seja, aqueles quadriláteros que possuem lados paralelos, né? Correto? Paralelos. Dentro desse universo de paralelogramo, nós vamos dividir em três partes, tá? Nós vamos ter o que nós chamamos aqui de retângulos, tá? Então nós temos os retângulos, nós temos do outro lado o nosso losango e uma parte que é comum tanto para retângulo quanto para losango é o que nós denominamos de quadrado. Quer dizer que o quadrado é um losango? O quadrado, ele é um losango, tá? Aí o quadrado também pode ser um retângulo? Quadrado pode ser um retângulo, tá? Quando que o quadrado é um retângulo? Quando esse quadrado, né? Quando esse retângulo tiver quatro lados iguais. Então ele passa a ser um retângulo, mas é classificado também como quadrado. No caso do losango, quando que o meu losango vai ser um quadrado, né? Ele vai ser um quadrado quando os ângulos internos dele forem iguais e forem retos, né? 90 graus com os lados iguais. Então esse losango também é um quadrado. Tranquilo até aqui, gente? A gente vai continuar aqui com as nossas classificações, tá? Vamos falar agora então sobre os elementos de um quadrilátero, tá? Que compõe um quadrilátero, tá?
Então nós vamos ter aqui, o quadrilátero vai possuir lados, né? Ele possui vértices, ele possui ângulos. Lembrando que os ângulos internos de um quadrilátero, a soma tem que dar 360 graus, tá? Essas são características importantes. Então os lados são os segmentos de reta que formam o polígono. O vértice são os pontos de encontro dos segmentos de reta, né? O ângulo são 4 ângulos internos que somam 360 graus. Todo polígono tem 2 diagonais, tá? As diagonais são retas que ligam os vértices não consecutivos. Vértices não consecutivos. Tudo bem? Então vamos lá. Paralelogramo, né? Outras características dele. Então nós temos um paralelograma ABCD e temos uma linha EF aqui, que vai ser a altura ou distância entre as bases, tá? Diagonal AC, a base AD e a altura EF, que é a distância entre as bases. Essa é uma característica importante. Outra coisa importante do paralelogramo, né? As suas propriedades, né? Nós temos a primeira propriedade, que os lados paralelos de um paralelograma são congruentes. O que significa dizer que são congruentes? Eles são iguais. Os lados paralelos serão iguais, correto? Então, os lados paralelos de um paralelogramo, eles são iguais. Então, olha aqui, eu tenho o paralelogramo ABCD, eu tenho o lado AB paralelo a CD, esses lados são iguais, são congruentes. O lado BC paralelo a AD são paralelos, são congruentes, ou seja, eles são iguais. Tudo bem? Tem aí? O que mais que a gente tem? Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então nós temos aqui o paralelograma, nós temos o ângulo alfa, o beta, o gama e o epsilon. Desculpa. Então nós temos aqui os 4 ângulos internos, né? Então os ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, alfa ele é congruente ao sigma e o beta ele é congruente ao gama. São ângulos iguais. Terceira característica importante: os ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares, né? Ou seja, eles formam, a soma deles vai dar 180 graus. Ângulos suplementares, a soma tem que dar 180 graus. Então nós temos aqui, ó, os ângulos adjacentes é o que estão do lado, né? Então se eu pegar aqui, ó, primeiro o ângulo alfa e o sigma, a gente sabe que eles são iguais, pela característica anterior, né? Agora, quando eu pego o alfa e somo com o beta, né? Ou o gama com o sigma, ao somar isso aqui vai dar 180 graus. Tranquilo aí? Vamos para a próxima característica. Quarta característica, né? Quarta propriedade do paralelogramo é que as diagonais de um paralelograma se interceptam em seus pontos médios, tá? Então eu tenho aqui um paralelogramo ABCD, eu tenho aqui as duas diagonais, né? AC e BD. Esse ponto O, ele divide o lado AO e OC em duas partes iguais, assim como BO e OD em duas partes iguais, tá? E para finalizar, a quinta propriedade, uma diagonal de um paralelograma o divide em 2 triângulos congruentes, ou seja, 2 triângulos iguais. Se ficou alguma dúvida, gente, rever a aula, tá? Rever as suas características, que nos próximos vídeos a gente vai começar a resolver exercícios, né? Fazendo o quê? Fazendo a aplicação
de tudo o que nós vimos até aqui. Tudo bem?